Sem dúvidas, a grande notícia desse jogo de ontem do Fluminense foi a atuação do Jefferson Savarino, né, cara? Primeiro a escalação dele, né? E depois o jogo muito bom que ele faz, né? Eu acho que tá muito claro para todo mundo que na comparação com aquela escalação com dois pontas físicos, né? Canóbio de um lado, Serna do outro, a presença do Savarino traz um jogo muito mais cerebral, né, e mais técnico, que faz com que o setor ofensivo do Fluminense flua de uma forma mais fácil, né, mais natural. E é claro que, isso se dá pela superioridade técnica do Savarino sobre os outros pontas, né? Um jogador que, assim, muito mais inteligente, com a bola no pé, né? Sabe muito melhor como tratar a bola, mas também por conta da própria maneira como ele se posiciona e se movimenta, né? Tanto o Serna quanto o Canóbio são pontas, né? Muito típicos. Os caras que, jogam ali nas extremidades mesmo. O Savarino é um cara que flutua muito mais, né? Ele vai aparecer para receber no meio, vai aparecer para receber no lado inverso, né? Ontem ele atuou pela esquerda, mas em várias jogadas ele esteve pela direita. Se a gente falar, por exemplo, eu acho que a primeira grande oportunidade do Fluminense no jogo, né, que termina com uma finalização ali do Martinelli, é uma jogada que começa ali com a tabelinha do Lúcio Acosta com o Savarino vem pela direita, cruza, John Kennedy domina ali e deixa para o Martinelli finalizar para fora, né? Então é um jogador que também, pela movimentação dele, ele facilita muito para o ataque do Fluminense conseguir bagunçar as defesas do adversário, né? O Fluminense fica menos dependente do jogo de transição, né? Na escalação com o Serna e Canóbio, o Fluminense é muito dependente desse tipo de jogo. Quando a gente acha um adversário que meio que consegue transformar o jogo menos nessa pancadaria de transição e mais numa coisa mais postada, o Fluminense muitas vezes acabava tendo alguma dificuldade, né? Porque depender de Canóbio e Serna para criar lances ali no ataque, para se associar com qualidade o tempo todo, com o Lúcio Acosta, com o Martinelli, com o John Kennedy, é complicado muitas vezes, né? E ontem, o Savarino conseguiu, né, com muita qualidade, fazer essas associações, o tempo todo tabelando com o Lúcio Acosta, né? Os dois se entenderam muito bem. O Savarino participou muito do jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Seja associando com o Lúcio Acosta, seja com laterais, Martinelli, enfim, deu muito certo, né? Deu muito certo, mas, né, deu muito certo no jogo de ontem, que também não dá pra gente negar que é um contexto muito favorável de uma partida contra um Remo, que é um clube que provavelmente vai brigar o campeonato todo ali na parte de baixo da tabela. Eu acho que para a gente avaliar melhor os prós e contras dessa escolha, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, né? Eu acredito que sim, os prós superam os contras, né? O momento é do Savarino. Eu sou um cara que eu não vou negar, eu sempre fui muito defensor do Serna, gosto do futebol dele, né? Mas não dá para negar o que o campo tem mostrado, o que a realidade tem mostrado. O momento é do Savarino. Eu acho até que o jogo contra o Palmeiras, né, que foi uma partida em que o Savarino começou como titular, e não foi nem o Serna que foi reserva, foi o Canóbio que não pôde jogar, né, por causa de suspensão, se eu não me engano, é um indicativo de que mesmo em contextos que não sejam tão favoráveis quanto um jogo contra o Remo, essa escalação pode funcionar muito bem, né? Eu acho que a única preocupação é essa coisa, né, que o Fluminense vai perder um pouco da capacidade física que o Serna traz, né, essa coisa de transição, de jogo sem bola, né? Eu acho até que no primeiro tempo o Remo
conseguiu se aproveitar em um lance ou outro, né? Conseguiu chegar bem ali em contra-ataques, um ou outro, nada demais, né? Mas de uma maneira geral, com certeza, o acréscimo do ponto de vista técnico que o Savarino trouxe compensa muito essa eventual perda física. Claro que, o campeonato é muito longo, vão ter partidas em que o Zubeldia pode achar que não. Eu quero agora um jogo muito físico nessa rodada aqui, e a gente sabe também que é até fora dessa coisa de escolha, né? Porque o campeonato é muito longo, vai precisar usar todo mundo, né? Eu acho que o Fluminense está bem servido nas pontas, com o Serna entrando, com o próprio Soteldo, né, cara? Eu acho que ele tá num contexto agora, num momento mais tranquilo para ele, né? Menos pressionado, em que ele vai conseguir ser útil entrando ao longo dos jogos, né? Quem entrou ontem também e entrou pela primeira vez, né, foram alguns dos nossos reforços, né? O Castilho entrou e o Alisson entrou, jogaram muito pouco tempo, né? Não dá para falar, não vou tirar aqui nenhuma conclusão sobre a entrada, principalmente do Castilho, né? Que é aquele que a torcida tem mais interesse, né? Claro que a gente vê, é fácil, né? Você não precisa de muito tempo para ver que não é nenhum craque da bola, né? Mas por mais que a gente tenha gastado muito dinheiro nele, o que a gente espera realmente é que seja um fazedor de gols, né? E um cara que saiba minimamente que a bola é redonda também, né? Mas isso a gente só vai conseguir saber ao longo aí das partidas, né? Ontem foi um ótimo jogo do Fluminense, claro, contra um adversário vulnerável, mas um jogo que serviu muito para recuperar um pouco da confiança do time, né? Que deve ter sido abalada após as atuações ruins no mata-mata aí do Campeonato Carioca. O time volta ali um pouco aos trilhos, o ambiente também em torno do clube melhora, com o torcedor voltando a ter ali esperança de que esse time vai brigar nas cabeças no Campeonato Brasileiro. O time, eu acho que no primeiro tempo, principalmente, criou muitas chances, né? E aqui, lógico, quando a gente fala em chances criadas no Fluminense, é chover no molhado, e todo vídeo aqui, quase praticamente, eu chovo no molhado, porque falar do Lúcio Acosta é isso, é chover no molhado toda vez, porque é impressionante, né, como tá envolvido em todos os lances de perigo do Fluminense. Você pega, o Fluminense criou muitas chances no primeiro tempo, criou várias chances no segundo tempo, e cara, é difícil achar uma oportunidade do time em que o Lúcio Acosta não esteja envolvido. Eu acho que se a gente pega... Eu acho não, né? Tava olhando um vídeo de melhores momentos agora e, o primeiro lance de perigo mesmo do Fluminense em que o Lúcio Acosta não tá envolvido é quase ali quando ele vai sair do jogo, né? Já na segunda parte do segundo tempo. Então, um cara que tá sempre participando, tá sempre ali na cena do crime, né? E se a gente pegar o lance do gol, que é claro que não tem como não comentar a assistência de craque que ele dá, né? Porque um jogador comum ali, finalizaria, ali chutaria em cima da defesa, isolaria, daria um passe burocrático ali pro lateral, chegar cruzando, né? E o Lúcio Acosta surpreende a todos e dá aquela pifada ali, aquele passe, aquela assistência para um Canóbio cabecear sem goleiro, né? Um lance de craque, só que assim, aquele lance também começa com ele, né? Aquele lance começa ali na defesa, o Fluminense pressionado no campo de defesa, né? Se eu não me engano, o Acosta pega a bola ainda dentro da área do próprio Fluminense e dá uma pifada ali, que ele consegue achar uma solução muito boa e encontra o Savarino. E aí sim o Fluminense começa o contra-ataque que vai resultar no gol. O Savarino dá um lançamento longo, que até não chega no Canóbio no primeiro momento, né? Chega no zagueiro do Remo, mas o cara não domina bem e o Canóbio esperto rouba a bola. E aí ele passa para o John Kennedy, o John Kennedy finaliza, o goleiro deles defende, e aí na sequência do lance, Samuel pega, a bola passa, eu acho que de novo pelo Savarino, passa pelo Martinelli, e aí chega no Lúcio Acosta na entrada da área para o cara fazer ali
a jogada de craque, né? O cara começou e terminou o lance. É um craque absoluto, o Lúcio Acosta, né? Vou falar isso aqui toda oportunidade que eu tiver, né? Mas é isso, cara. Eu acho que o jogo de ontem serviu realmente como uma oportunidade para botar as coisas de volta para os trilhos e também para mostrar para todo mundo que o momento hoje é do Savarino no time titular. A gente torce, claro, que, porra, o Milan, né, entre logo no time titular na zaga, né, e que o Castilho também possa mostrar futebol para ser aquele centroavante fazedor de gols que a gente tanto anseia. E quem sabe, né, que essa escalação nova possa ser, de repente, a diferença, a cereja do bolo, né? Porque a gente vê que tá faltando ainda alguma coisa ao Fluminense, principalmente em jogos decisivos, de mata-mata, que a gente cai, o desempenho tem caído muito, né? De repente, com um Savarino para dar uma fluidez maior no campo de ataque e esses novos reforços fazendo o que se espera deles, né? O time consiga dar esse salto para buscar as conquistas que a gente quer tanto para esse ano e a gente vê que é possível, né? A partir desse trabalho aí que está sendo muito bem conduzido pelo Luiz do Beldia. É isso, galera. Saudações tricolores. Grande abraço. Valeu!